A pauta agora é violência doméstica. Estima-se que no Brasil existam mais de 2 milhões de vítimas por ano. Esse é um número alarmante, principalmente quando se sabe que muitas pessoas agredidas não denunciam. A reportagem especial de hoje quebra o silêncio e mostra a história de mulheres que contam o trauma vivido. Esse é o caso da grande maioria das mulheres que chegam a registrar um boletim de ocorrência contra o seu agressor. Aproximadamente 80% delas retiram a ocorrência por ainda manterem laços afetivos com ele. Infelizmente, muitas vezes as mulheres acabam voltando por uma dependência econômica ou uma dependência afetiva ou mesmo por causa dos filhos. Mas o ideal é que procure uma delegacia da mulher e também, concomitantemente, ela seja encaminhada para um centro de referência à mulher, onde há uma equipe multidisciplinar. Agora o problema é a mulher. A mulher pega, leva uma surra, vai no advogado, o advogado faz o processo, tudo de graça, consegue todas as liminares, aí chega no dia lá dela se apresentar no juiz, ela fala que caiu da escada e que é tudo mentira. Então, essas mulheres atrapalham muito a situação, porque faz perder aquele elan, aquele empenho, cai tudo por terra. Então eu acho o seguinte, olha, tem que ser alguma coisa séria. Porque vocês, mulheres, quando vocês forem abrir um processo desse, tem que pensar também que vai acabar o casamento. Uma discussão besta, algum tipo que os dois ficam verbalizando lá, tudo bem. Eu acho que tem que levar em consideração. Mas a agressão física não pode aceitar, porque se aceitar pode acabar morrendo. Atualmente, na fase adulta, esta mulher, que também prefere não ser identificada, relembra a escura infância. Os traumas vividos por ela marcaram esta fase após ter sido violentada pelo próprio tio. E a minha avó tinha um filho que morava junto com ela. Então, ele trabalhava fora e tal. E todas as vezes à noite, quando ele chegava, ele passava com a moto atrás do meu quarto. Então, isso me deixava assim meio assustada, porque todas as vezes quando ele chegava, ele já ia direto pro meu quarto. Ele me fazia ter ações que eu não gostava de fazer. Até no começo, eu me assustava um pouco, porque eu não queria que ele me tocasse, que ele triscasse em mim. Então, me deixava assim um pouco meio zangada, eu não queria, mas todas as vezes ele acabava me batendo, me beliscava, então assim, isso me deixava muito com medo. A infância desta mulher não é um caso isolado na sociedade atual. Estima-se que no Brasil, por dia, 165 crianças ou adolescentes sejam abusados sexualmente. O que mais impressiona é que a maioria dos abusadores está dentro de seus lares. Ele era um tio que brincava bastante, que era muito alegre, todo mundo gostava de conversar com ele. Qual que era a frequência que ele fazia, te abusava? Olha, no começo era quase todos os dias quando ele chegava em casa. Era muito poucas evidências, quando tinha pessoas dentro em casa, quando a minha avó saía, ele era com mais frequência. Durante o dia acontecia isso também, quando a minha avó ia ao mercado, saía, então isso acontecia com frequência. Com o passar do tempo, eu fui morar em outra cidade com uma irmã dele. Então isso acontecia também na casa da irmã dele. Ninguém desconfiava? O seu comportamento mudou depois? Ninguém desconfiava porque, tipo assim, como todo mundo confiava nele, todo mundo pensava assim que ele estava me protegendo. Porque eu não podia sair, eu não ia para lugar nenhum, ele cuidava de um lugar, então eu ia com ele e lá acontecia também isso. Ele me levava, falava que era para companhia, mas não era, mas era mais por sacanagem nele, então. E eu falava que não queria ir, mas as pessoas confiavam nele porque ele era uma pessoa de confiança para todos, entendeu? Então isso me deixou assim um pouco zangada, muito. Eu acho que na mesma época eu sentia muito medo dele. Eu não gostava de conversar com ele. Quando ele chegava, eu sempre fui uma pessoa que sorria bastante, que eu gostava de brincar, mas quando ele chegava, eu ficava retraída. Porque ele te agredia? Porque ele me batia muito. Quando eu comecei a ter assim, adolescência, nos meus 12, meus 13 anos, ele ainda continuava fazendo isso. E eu me irritava muito, e eu falava pra ele, para com isso, porque eu vou dedurar você. Para com isso, porque eu vou falar pra todo mundo. E a última vez que ele triscou em mim foi no dia do casamento dele. Ele me bateu muito. Ele casou? Ele se casou.
Ele me bateu muito, que no casamento dele eu tive que ir de blusa de frio, assim, tava sol. Na sua mente, você acha que se você tivesse tratado isso antes, se você tivesse denunciado, será que seria diferente? Às vezes eu tenho medo, porque, assim, hoje eu ainda não tive coragem de falar pra toda a minha família. Eu tô aqui falando pra você porque eu acho que é uma hora que já tá passando do tempo de eu mostrar para outras pessoas também que precisa ver isso que acontece com todo mundo. Eu não tenho coragem de denunciá-lo. Vamos mais uma vez ao plantão da redação. Kivia Hennen traz mais informações aqui da nossa região. Estamos de volta agora para falar que o número de homicídios no Vale do Paraíba aumentou 5,5% entre janeiro e agosto desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Foram registradas 268 mortes violentas neste ano. E a greve dos bancários completa a terceira semana com um saldo de 371 agências fechadas na região do Vale do Paraíba e Bragantina. O movimento de greve teve início no último dia 6 de setembro. Kivia Hennen, repórter setorial. Você fica agora com a segunda parte da entrevista do dia. O assunto é a parceria entre a Universidade de Taubaté e o Hospital Albert Einstein para o trabalho de conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos. Veja. Nós estamos falando sobre doação de órgãos. Hoje aqui no Repórter Setorial estamos recebendo a enfermeira Rosemary Anário, ela é professora da Unital, parceira do Hospital Albert Einstein em São Paulo, e tem o encargo nessa parceria de difundir esses conceitos, né, para a população. Estamos aproveitando hoje, né, professora, para falar para tanta gente que está nessa audiência aqui. E eu tinha deixado no ar uma pergunta para a senhora. Como é que a senhora acha que deve ser a conversa da família sobre esse assunto, ainda que não seja uma pessoa já em idade avançada, mas uma pessoa que a morte pode pegar qualquer um de nós em qualquer momento da vida, né? Exatamente. Na verdade, essa parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein é nesse sentido de preparar os profissionais de saúde, né, para que a gente já possa, desde mesmo de momentos que a gente tem de consultas mensais, de vários temas que a gente trabalha na atenção básica, já abordar essa questão também da doação de órgãos. Bom, na verdade, o Vale do Paraíba é um potencial enorme, né, principalmente por ser cortado pela Via Dutra. Então, acidentes não faltam, infelizmente, né? Outra questão que nos preocupa bastante é o número de acidentes automobilísticos dentro dos municípios. Só aumenta, né? São José, Taubaté, cidades de maiores portes, como Jacareí também. Infelizmente, é uma realidade nossa, né? As pessoas, a imprudência no trânsito fazer com que as pessoas cheguem. A senhora pode traçar um quadro estatístico com relação a esse... Na verdade, sempre é no segundo semestre que se solta esses dados estatísticos pelas secretarias de saúde, né? Então, no momento ainda de 2016 nós não temos, mas já há uns 5 anos que a gente só tem isso aumentando bastante, né? Então, é uma realidade, talvez por isso que também se pensou, né, nesta região aqui, começar a formar esses núcleos de captação. Porque, na verdade, com tantos municípios, tanto no Vale como também no Litoral Norte, somente a Santa Casa de Jacareí possuía desde 2014 esse núcleo de captação de órgãos, né? E que nós somos vinculados a uma regional de Campinas. Então agora, no momento, está em implantação, tanto na cidade de Taubaté, quanto na cidade de São José dos Campos, esse núcleo de captação. Na verdade, o núcleo veio até esses 2 municípios, proferiu algumas palestras, assim como nos procurou na Universidade de Taubaté, para estabelecer uma parceria a respeito disso, para a gente começar a falar desse assunto aqui na região do Vale. Nós estamos no nosso estúdio em Pindamonhangaba, então vamos trazer aqui o exemplo para a nossa cidade. Se houver um doador em Pinda, essa equipe tem que se deslocar de Jacareí para cá para fazer a captação? É assim? Agora, nesse momento, como está começando esse ciclo em Taubaté, provavelmente é a equipe de Taubaté que vai fazer a captação. Né? E houve esse interesse até pela regionalização do hospital. Então, o Hospital Regional do Vale do Paraíba, estando em Taubaté, e assim como também tem essa implantação do próximo Hospital Regional em São José dos Campos,
né? Praticamente todos os hospitais que pertencem à rede do Estado são vinculados ao núcleo de captação de órgãos. Bom, está certo que realmente são núcleos maiores, né? Mas basta que haja captação nesses centros importantes, ou o ideal seria que houvesse centro de captação em cada local, cada município, doutora? Na verdade, não tem como a gente fazer em cada município, né? Porque tem municípios que nem hospitais têm. Não é? Então, a gente tem uma saúde em dimensões continentais, né? O nosso país é um continente. Né? Então, infelizmente, não são todos os municípios que são providos de hospital, e a necessidade do hospital também tem que ser um hospital que tenha a capacidade de UTI de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva. Eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar querendo que eu faça essa pergunta. Todo mundo pode ser doador? Ou Todos as nós. pessoas, por exemplo, que têm doenças sexualmente transmissíveis, que têm doenças no sangue, também seriam aptas a doar? Eu acho que, na verdade, a gente precisa ter a conscientização de que todos nós podemos ser doador, né? Na verdade, e vamos pensar em termos de valores éticos, todos nós podemos ser generosos uns com os outros. Eu agradeço muito sua presença, foi muito importante a gente falar sobre esse tema aqui, e eu fico aqui com as palavras dos familiares desse técnico que veio para as Olimpíadas, né? O coração olímpico dele vai continuar batendo num outro peito aqui no Brasil. Nesta edição você viu o drama das pessoas que lutam contra a obesidade. Reforma do ensino médio deixa muitas dúvidas quanto à qualidade de ensino. Gasolina no Brasil é a mais cara do mundo. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.